9, versículo 1. Enquanto você procura, eu quero ser grato ao Senhor pela oportunidade de essa noite estar convosco. Oxalá, se não fosse o Senhor, nós nem aqui não estaríamos. Agradecer ao Eliabe pelo convite, ao Felipe, que Deus continue vos abençoando. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 1. Quem achou diz amém. E Paulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. E enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repetidamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que tu deve fazer. Quem pode dizer amém? Paulo tinha a sua origem tanto hebraica quanto judaica. Paulo fazia parte do grupo dos fariseus, homens interessados em defender os princípios judaicos. Paulo fazia parte de um grupo que lutava para manter acesa a chama daqueles que serviam ao Senhor. E baseado na história dos seus antepassados, eles permaneciam dizendo que só há um Deus. Porém, no tempo de Jesus, os fariseus se esqueceram do trono de Deus e quiseram se assentar na cadeia de Moisés. Quando Paulo começou a ser reconhecido como um fariseu zeloso, o doutor da lei, Paulo começou a odiar aqueles que pregavam que Jesus Cristo é o único Senhor. Paulo agora, ele olha para as suas origens e não aceita essa nova doutrina, dessa nova pessoa chamada Jesus de Nazaré. A Bíblia diz, e o próprio Paulo relata, que ele nasceu em Tarso, na Cilícia, uma pequena Atenas, e era de costume dos moradores de Tarso, eles buscarem o conhecimento intelectual. A Bíblia diz que Paulo, ele cresceu aprendendo aos pés de Gamaliel. A influência de Tarso e a origem de Paulo fizeram com que ele escolhesse ser um homem conhecedor das Escrituras Sagradas, escritos de Moisés. Quando falamos de Paulo e sua chamada, logo imaginamos que a chamada de Paulo, ela se iniciou no capítulo 9, mas estamos totalmente errados. O próprio vai dizer, Gálatas, capítulo 1, versículo 15, e eu, Paulo, que fui separado pelo Senhor desde o ventre da minha mãe, para cumprir a chamada divina. Paulo, ele foi escolhido pelo Senhor desde pequeno, mas só depois de adulto é que Paulo, ele vai cumprir a chamada que Deus tinha para a sua vida. Porque quem tem chamada, chegará um momento que Deus, ele virá até você. O capítulo 9, ele se inicia dizendo que Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, ele foi até o sumo sacerdote. Quando o texto diz que Saulo, respirando ainda ameaças de morte, é que para Paulo, a atividade de perseguição era algo comum. A perseguição era o pecado particular de Paulo. Era o seu pecado particular, a perseguição. Para Paulo, era tão comum perseguir como é comum alguém respirar. O texto diz que ele pediu cartas para Damasco. Essa carta dava o direito
de onde ele chegasse, dele falar, e quem estivesse diante dele tinha que se calar para ouvir. Mas enquanto Saulo, junto com os seus sumos sacerdotes, tentavam parar a igreja, através de cartas, de perseguições, de morte e de blasfêmias, o Espírito Santo disse: Paulo, hoje não é você que vai ao encontro do meu povo, sou eu que vou ao seu encontro no caminho de Damasco. A Bíblia diz que Paulo, ele pegou uma carta, e quando ele ia no caminho de Damasco, quando ele estava perto de Damasco, subitamente, a Bíblia diz que uma luz do céu brilhou. Quando a luz do céu brilha, a Bíblia diz que Paulo, ele cai, pois a luz que brilhou, ela era tão forte ao ponto de Paulo cair. Quando ele cai, a Bíblia diz que ele ouve uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? O pecado de Paulo, o pecado da perseguição era tão grande, que Paulo, ele nem tinha perseguido ainda, ele ainda estava indo perseguir, mas para Deus, Paulo já estava perseguindo, porque para Deus é assim, não é quando você age. O pecado de Paulo não é quando ele estava agindo, mas só de Paulo pensar em sua mente de perseguir, para Deus, Paulo já estava perseguindo. A Bíblia diz que uma grande luz brilha, era o próprio Deus descendo para falar com Saulo. Diga para quem está do seu lado: se você tem chamada. Diga novamente: se você tem chamada, essa noite o Espírito de Deus veio se encontrar com você. Deus veio se encontrar com você esta noite. A Bíblia diz agora que Saulo, pela luz ser tão grande, ele não vai ver mais durante 3 dias, nem comer e nem beber. O capítulo 9 de Atos é um despertamento de Deus para a vida de Saulo. Mas seria engano dizer que esse foi o único despertamento de Deus para a vida de Saulo. Saulo, ele teve 3 despertamentos, mas só no terceiro é que Saulo vai compreender o despertamento de Deus para a sua vida. No primeiro despertamento, foi no capítulo 8, a partir do versículo 54, em que a Bíblia diz que as testemunhas viram diante de um jovem as roupas de Estevão aos seus pés. A Bíblia diz que um jovem chamado Saulo, ele olhava para Estevão, e via Estevão olhando para o céu. Um jovem chamado Saulo, ele olhava para Estevão e via Estevão vendo os céus abertos. Um jovem chamado Saulo, ele olhava para Estevão e via Estevão vendo Jesus à direita de Deus. Um jovem chamado Saulo olhava para Estevão e via Estevão dizendo: o Senhor Jesus é poderoso, e ainda que me mate, eu não negarei ao nome daquele que é o Criador de todas as coisas. A Bíblia diz que um jovem chamado Saulo, ele vê Estevão dizendo: Senhor, perdoe os pecados desses homens. Aqui era um despertamento de Deus para a vida de Saulo. Só que Saulo não compreendeu o despertamento de Deus para a sua vida. O segundo despertamento de Deus na vida de Saulo vai ser no capítulo 8, versículo 1. Após Estevão ser apedrejado, a Bíblia diz que Saulo agora está vendo Estevão ser prestes a morrer. E Saulo agora, ele tem a oportunidade de livrar Estevão da morte. Mas a Bíblia diz que Saulo, ele consentiu na morte de Estevão. E Paulo compreendia tanto
que Deus tinha usado Estevão 2 vezes para despertar ele, que no capítulo 22, quando Paulo ele está contando o testemunho da sua convenção, ele fala sobre Estevão e diz que se arrependeu de ter consentido na morte de Estevão, porque compreendia que Deus estava usando Estevão para o despertar. E ele disse: agora eu vou pregar em todos os lugares para honrar o nome de Estevão. Mas agora, capítulo 9, Deus não usa mais o homem, Deus não usa mais o profeta, Deus não usa mais o pregador, Deus não usa mais o missionário, Deus não usa mais o evangelista para despertar Saulo. O próprio Deus desce ao encontro de Saulo e disse: Saulo, eu vim para te despertar no caminho de Damasco. Eu não sei há quanto tempo você tem rejeitado o despertamento de Deus para a sua vida, mas essa noite eu tenho uma mensagem de Deus para você. Deus não vai usar mais o pregador, Deus não vai usar mais o missionário para te despertar, Deus não vai usar mais o pastor para te despertar. Esta noite, o Espírito Santo de Deus desceu aqui esta noite para te despertar e para te dizer: de hoje não passa, você não vai sair daqui antes que o Espírito Santo tenha um encontro com você e você seja despertado do dom, do talento, da chamada, da vocação que o Espírito Santo Ele concedeu na sua vida. Aleluia. O plano de Saulo era: eu vou perseguir aqueles que estão nas ruas, aqueles que estão nas casas, evangelizando, pregando, falando do nome de Jesus. Eu vou até Damasco, e se eu encontrar alguém na rua falando de Jesus, vou perseguir. Se eu encontrar alguém de casa em casa falando de Jesus, eu vou perseguir. Aí era como se Deus dissesse: ah, Saulo, você nem compreende que hoje você quer perseguir, mas amanhã é você que vai estar na rua, é você que vai estar de casa em casa, dizendo: Jesus Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, e Jesus leva para o céu. A luz brilha, Saulo cai, ele fica cego. Saulo é salvo no meio da rua, porque para Deus não há lugar escolhido para salvar. Saulo é salvo porque é impossível que Deus use alguém se não ele salvar antes. Deus usa Saulo, ele não vê, passa 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. A Bíblia diz que os homens levam ele, e a Bíblia diz agora que Deus vai dar a visão a um homem chamado Ananias. Deus disse: vai até a rua tal, na casa tal, porque tem um homem chamado Saulo, ele está precisando de ti, ele precisa de direção, vai lá. A Bíblia diz que no mesmo momento Deus dá uma visão a Saulo e mostra que Ananias vai até lá para dar visão a ele. Aí Ananias começa: Senhor, você tem certeza que é Saulo? Logo este, tinha que ser esse. Você não poderia ter escolhido outro, tinha que ser logo Saulo. Você não sabe
do que falam sobre esse homem, que ele persegue quem evangeliza, quem prega, quem fala de ti. Tu não se lembra que ele disse que iria perseguir aqueles que eram do caminho, porque os crentes eram chamados de o caminho, por causa que Jesus disse que era o caminho, por isso os crentes eram chamados de o caminho. Ananias disse: você não sabe disso. Ele é um homem mau, faz coisas más, perseguem aqueles que falam sobre ti. Tinha que ser logo esse. Deus disse: é este, porque para mim ele é um vaso escolhido. Tem gente que não escolhia você, tem gente que não acreditava em você, tem gente que nem achava que você seria algo, mas Deus está dizendo: esta noite é você, porque para mim és vaso escolhido de valor para propagar a minha palavra a todas as nações. Segure na mão de alguém. Segure na mão de alguém. Segure na mão de alguém. Diga para essa pessoa: é hoje. É hoje. Deus vai despertar você hoje. Ele vai usar você nas ruas. Ele vai usar você nos sítios. Ele vai usar você nas comunidades. Ele vai usar você nos assentamentos. Receba esta noite o despertamento do Senhor para você anunciar o evangelho de boas novas de salvação. A Bíblia diz: Ananias vai, Saulo volta dele, agora ele vai pregar. Mas o interessante é que tudo que aconteceu tinha um propósito. Paulo vai ser despertado, e Paulo não vai ser despertado apenas para pregar, não. Paulo não vai ser despertado apenas para evangelizar, não. A Bíblia diz que Paulo agora, ele vai despertar, ele vai passar a despertar aqueles que estão acomodados. Timóteo, desperte o dom que há em ti. Deus não vai te usar apenas para pregar. Deus não vai te usar apenas para evangelizar. Ele vai te usar para despertar também aqueles que estão acomodados. Paulo desperta Timóteo, mas para Timóteo ser despertado, Paulo foi despertado. E para Paulo ser despertado, ele teve que ter um encontro com o Senhor. E é hoje. Não é amanhã, é hoje que Deus vai despertar você. Eu tenho uma mensagem de Deus essa noite para a sua vida. Eu não posso sair daqui sem entregá-la. Deus manda te dizer: você que tem o dom da palavra está se acomodando, se escondendo. É tempo de despertar. Você que tem o dom do louvor está se acomodando, se escondendo. É tempo de despertar. Você que tem o dom de ser missionário, missionária, deixa de se acomodar, de se esconder. É tempo de despertar. Você que tem o dom de evangelizar está se acomodando, se escondendo. Eu tenho uma mensagem de Deus: pare de se acomodar, pare de se esconder. Deus quer usar você. É tempo de despertar. Desperte,
desperte, desperte, desperte. Deus está despertando você esta noite. Ele vai te usar para evangelizar, Ele vai te usar para pregar, Ele vai te usar para louvar nas comunidades, nos sítios, nas vilas, nos assentamentos dessa cidade, nas ruas, nas praças. Seja despertado pelo Senhor, pelo Senhor, pelo Senhor. Irmã Eloíde, eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida esta noite. Assim te diz o Senhor: eu sou contigo, mulher, e esta noite eu te trouxe aqui para te dar um livramento, pois havia um projeto do inimigo para que você perdesse a sua voz, porque ele quer que você perca aquilo que é de mais precioso para ti, o dom que eu te dei. Mas esta noite, assim te diz o Senhor, eu estou desfazendo todo o projeto do inimigo, e a tua voz ele não tira, pois eu te dei para louvar e glorificar o meu santo nome. E como prova que eu falo contigo, receba o renovo da minha glória. Assim diz o Senhor. E o que é que você vai pregar? E o que é que você vai falar? Que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus libera, que Jesus transforma e que Ele leva para o céu. Fale de Jesus, fale de Jesus, fale de Jesus. A capacidade vem do alto. Não se sinta incapacitado, não se amedronte, não tenha medo, confie no Senhor. Mas eu sou tímido, Deus vai tirar a sua timidez, assim como um dia tirou a minha, Ele vai tirar a sua também. Pela última vez, estou encerrando, segure a mão do seu irmão, pela última vez, vou encerrar. Ah, meu irmão, eu não sei se você entende a seriedade dessa palavra. Há um despertamento espiritual esta noite. Chega de se acomodar, chega de temer. Deus não te deu espírito de medo, Deus não te deu espírito de covardia, Ele te deu espírito de ousadia. Diga para esse irmão: não se preocupe, se for necessário, eu vou te despertar. Eu vou te despertar. Assim como Deus usou Paulo para despertar Timóteo, Deus vai usar você para despertar aquele que está ao seu redor. Assim como Deus usou Paulo para despertar Timóteo, Ele vai usar você para despertar aquele que está ao seu redor. Eu vou repetir até você entender. Assim como Deus usou Paulo para despertar Timóteo, Ele vai usar você. É você, é você, é você. É você, é você, é você, é você. E eu lanço uma palavra profética sobre a sua vida agora, sobre as mulheres. Deus derrama ousadia nova sobre os jovens. Deus derrama uma unção nova sobre os homens. Deus derrama uma autoridade nova. Receba, 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 receba o que desce do alto. Agora, 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 agora.
coloque de pé. Você consegue sentir Jesus aí onde você está? Jesus está indo aí onde você está agora. O encontro dele com você é hoje. É hoje. Eu não sei se você compreende a seriedade dessa palavra, mas o encontro dele com você é hoje. É hoje. É hoje. Será que você pode colocar a mão sobre o ombro de quem está do seu lado? Será que você pode? Será que você pode? Deus vai te usar para despertar quem está ao seu redor. Deus vai te usar para despertar quem está ao seu redor. Ore, a oração é sua. Ore, fale com Deus. Ele quer ouvir a sua voz. Ore, ore. O Espírito Santo está indo aí onde você está. Aí onde você está, o Espírito Santo de Deus está indo. Está indo. Está indo. Está indo. Está indo. Está indo. Deixa eu te Está indo. usar Está indo. para Está indo. curar. Homem, Deixa eu te assim te usar diz o Senhor. para Não temas. salvar. Não se preocupe. Enquanto eu te uso, Eu sou contigo. eu cuido Eu de estou cingindo os seus tudo lombos que te faz esta noite, chorar. pois eu vou te usar. Eu vou te usar. Eu vou te usar. Eu vou te usar nesta cidade para propagar a minha palavra, para despertar o que está acomodado. Receba o despertamento de Deus. Apesar das feridas, apesar das, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Declare esta noite. Oh, deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar. Jesus está curando depressão. Jesus está curando ansiedade. Tudo o que te faz chorar. Tudo aquilo que te impede de fazer a obra de Deus, seja arrependido agora. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu
nesta noite quer aceitar ao Senhor, olha ao seu lado. Se tem alguém, convite essa pessoa para ela vir essa noite ter um encontro com Cristo, assim como cada um de nós tivemos um dia. Convite é hoje, é hoje. Venha, venha, é hoje, venha. Jesus te chama, venha, venha, venha. Jesus te chama. Se não tem, que Ele te deu uma nova oportunidade. Glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Podem sentar, amada igreja. Glória ao nome de Jesus. Quem ouviu a voz de Deus essa noite neste lugar? Aleluia. O Senhor tem falado conosco nessa noite, neste lugar. Sai daqui nessa noite de posse de vitória, levando para casa aquilo que o Senhor, aleluia, tem colocado em seu coração. Queridos, eu quero louvar a Deus por essa rica e bendita oportunidade. Que oportunidade maravilhosa de estarmos reunidos nessa noite, neste lugar. Como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E que bom que você nessa noite está em nosso meio. Eu quero louvar a Deus pela vida da nossa juventude de modo geral. Um dia bastante chuvoso, nós estávamos aqui agora na torre de oração, de 5 a 7 da noite, e eu não sei na casa de vocês, mas aqui foi água. Foi água de verdade. E eu confesso aos irmãos que eu pensei que não ia dar ninguém, muito menos os jovens. Mas louvamos ao Senhor porque o nosso Deus é um Deus de surpresa. E para quem quer adorar o Senhor, irmão, quem é grato ao Senhor, não tem problema com chuva. Alguns têm dificuldade, localidade mais complicada de sair, mas eu louvo ao Senhor pela vida da juventude. Desde 7h30 da manhã, que hoje é o dia voltado para a juventude, começamos o dia no culto da feira, EBD, torre de oração. Estamos finalizando o dia ouvindo essa mensagem, essa palavra que tem falado conosco. Quero louvar ao Senhor pela vida de cada um de vocês, pelo pregador que aceitou o nosso convite e nessa noite foi um instrumento de Deus. Queridos, antes de eu passar para o nosso pastor que já está aqui conosco para a gente finalizar, a gente vem avisando, vem batendo na tecla e ainda algumas pessoas estão confusas. Os R$60 da inscrição é para quem vai ficar hospedado os 4 dias na escola, que vai se alimentar, café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta, são para essas pessoas. Quem vai apenas comprar a camiseta é apenas R$35. Tem uma camiseta para a juventude da igreja e tem uma camiseta para os irmãos da igreja, adultos, crianças, homens, mulheres. Então nos apoie. Esse é um trabalho da nossa igreja, da nossa juventude, e nós contamos com você, de mãos dadas, levantando a bandeira branca do Evangelho da Paz. Se você tem o desejo de patrocinar, ser um patrão de algum jovem, nos procure no privado, procure eu, procure Felipe, procure a diretoria. Alguns de nossos jovens não trabalham ainda, não têm renda. Então, se você sentir o desejo no coração de ser um patrocinador de algum desses jovens, nos procure. Amém? Nosso pastor já está com a oportunidade de concluir o trabalho do Senhor nessa noite. Amém. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, pelo trabalho de hoje à noite. E louvamos a Deus pela desenvoltura da nossa juventude em fazer a obra do Senhor, nosso Deus. Sintam-se todos abençoados pelo Senhor num dia muito especial como esta noite. E quero aproveitar e dizer à igreja, nós estamos envolvidos no ano da colheita e estamos nos preparando para o treinamento geral no dia 17 de fevereiro. É uma segunda-feira, será o nosso treinamento geral aqui do ano da colheita, tá bom? Então, queremos pedir que todos adquiram sua apostila, adquiram seu material para o treinamento, manual de evangelismo, R$15, e esse material está ajudando também na nossa construção, tá bom? Deus abençoe a todos de maneira muito especial. Obrigado, presbítero Eliabe,
auxiliar Felipe, que estão na liderança da mocidade. E o presbítero Eliabe está falando do EJADEB, o encontro de jovens da Assembleia de Deus, aqui de Baraúna, no período do carnaval. É sobre esse assunto que tem a ver a inscrição dos R$60 com hospedagem e alimentação. Você já viu logo que esse valor está subsidiado, né? Eles estão correndo atrás de doações, você já vê logo, porque não bate, né? Você ter refeição, 4 dias, café, almoço e janta, camiseta por 35, quer dizer, a refeição está ficando por R$25. Então você vê que o valor está sendo subsidiado. Como menos de R$4 uma refeição, né? Então você vê que há uma mobilização, eles estão correndo atrás, estão indo atrás de doações, para exatamente viabilizar a questão econômica, a questão financeira, para poder ajudar as pessoas a se inscreverem. E essa ideia do patrocínio é muito boa. Você sentindo no seu coração de ajudar um jovem, 2, procura o Eliabe, procura o Felipe, e olha, eu vou patrocinar 2 jovens, vou patrocinar um jovem, e vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Banda Vida, como sempre, bênção de Deus aqui para nós, e agradeço a todos em nome de Jesus. Fiquemos em pé, vamos encerrar esse trabalho. O Ricardo Vitor é de casa. Quero convidar o nosso irmão Joselias, que está aqui conosco, para fazer a oração final. Gilvanda veio pregar, gente, na congregação do Primavera, né, Livanilson? Só que a chuva inundou aquele lugar e não foi possível realizar o culto. Como em alguns lugares também, algumas congregações hoje não conseguiram ter culto devido à estrada ter essa dificuldade aí do alagamento. E a gente entende, né? As nossas irmãs, o Ébano Celeste sentiu logo, né? Na maioria das irmãs do Ébano Celeste, ou vem de bicicleta, ou vem de moto, ou vem a pé, e aí já começa a ter a sua dificuldade. Mas obrigado pela presença de vocês e o apoio. E a juventude deu aí uma grande mobilização. Parabéns a vocês por enfrentarem esses desafios do dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Terça-feira tem posse da congregação do Filadélfia e da congregação do Moinho Novo. Quarta-feira tem culto da restauração aqui, mas vai ter posse na Catingueira e no Templo Central. E quinta-feira nós temos a aula do curso de teologia, vamos ter a nossa aula do curso de teologia, e vamos ter também posse na quinta-feira também, para a glória do Senhor Jesus. Sexta-feira vai ser a nossa doutrina, e o próximo domingo é culto do departamento feminino. Gente, hoje de manhã, escola dominical, estava uma bênção. Parabéns a todos que têm participado e têm vindo em nome de Jesus. Nosso companheiro orando, apresentando a Deus esse trabalho e todos os irmãos. Amém. Saúde a todos com a santa paz do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Pai amado, Deus querido e santo, nesse momento, Senhor, nós te louvamos e te damos graça por estarmos na tua presença, Senhor, na tua casa nesta noite, pois este é o lugar, o melhor lugar, Senhor, de os teus filhos estar, Senhor. Continua cuidando, abençoando, abençoa o pastor, a sua família dessa cidade, cada congregação, cada obreiro, cada santo. Continua manifestando o teu poder, santificando, preparando, capacitando os teus filhos para o ano da colheita, Senhor, pois cremos que este ano será um ano de grande colheita de alma no estado do Rio Grande do Norte. Estamos orando e buscando a tua presença, Pai querido e santo, e sabemos e temos a certeza que o Senhor fará grandes coisas, Pai querido, neste estado, para a glória do teu nome. Senhor, nos despede em paz, leva para o nosso lar. Continua manifestando a tua bondade ao nosso favor, em nome de Jesus. E todos diz amém. Obrigado, pastor. Amém. Receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo
sejam com todo o povo de Deus, hoje e sempre, e quem crê diz... Quem disse amém, não sai daqui sem cumprimentar pelo menos 10 pessoas. Desejo uma semana maravilhosa